Olá, meus queridos alunos, professor Thales de volta aqui com vocês e hoje a gente vai falar sobre arte contemporânea, beleza? Uma coisa muito legal sobre a atividade desse PET é que essa atividade é uma produção textual. Então, para que a gente possa realizar essa atividade, eu vou explicar um pouco também sobre a redação do Enem para vocês, como se estrutura e tudo mais, e darei algumas dicas de raciocínios que vocês podem seguir, tá, dentro aqui da questão da arte contemporânea, tá bom? Mas, gente, antes da gente começar essa aula, que tá bacana pra caramba, dá uma passadinha nas nossas redes sociais, tá? A gente está soltando muita coisa legal por lá, então não perca a oportunidade de ver o que está acontecendo por lá. Além disso, gente, aqui no YouTube, se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação também para ficar sabendo sempre que os professores aqui soltarem vídeos novos para vocês, beleza? Agora, sem mais delongas, bora para a aula. Bom, gente, o primeiro slide que a gente tem aqui é explicando um pouco sobre as questões da arte contemporânea. Basicamente, esse contexto que nós temos aqui nesse momento é um contexto que ele lembra muito a parte, né, da questão da arte pós-moderna, que a gente já estava vendo antes, né, mas a gente vai falar de algumas coisinhas extras, beleza? Então, a primeira coisa, né, esse conceito ele vai surgir ali na segunda metade do século XX, mais precisamente, né, logo depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, beleza? Segunda Guerra Mundial que acaba em 1945. Então, a partir mais ou menos dessa época, que esse conceito de arte pós-moderna, ou seja, uma arte que ela rompe com o modernismo, né, ela vai começar, tá bom? Então, ela é algo que vai além do moderno, tá bom? E essa arte pós-moderna, que também pode ser considerada, chamada, né, de arte contemporânea, ela se prolonga até os dias de hoje. E as coisas mais marcantes dela, né, é que elas são expressões artísticas muito originais, né, que as técnicas são muito inovadoras. E essa expressão, né, contemporânea, vamos dizer assim, né, ela vem do latim. Eu não sei exatamente como pronunciar isso, é apenas uma brincadeira, mas, né, a gente tem ali, né, as expressões com, que é junto, né, e tempos, que é tempo. Então, ó, com o tempo. Então, né, com aquela época atual. Beleza? Então, no tempo presente. Então, mais ou menos isso que significa essa expressão. E, bom, gente, aqui, né, para exemplificar esse tipo de novas técnicas, né, novos jeitos de fazer arte mesmo, a gente vai ter uma figura, né, que está lá no pet de vocês também, que é uma escultura, né, da Rebecca Horn, né, que ela está lá em Barcelona, na Espanha, que é esse prédio, né, ele construído no meio da praia, meio torto ali e tal, né, que ele vai brincar com as questões de perspectiva, vai brincar um pouco com as questões também de, tipo, onde você pode fazer arte, né, o que você pode chamar de arte efetivamente, né, colocar uma escultura, né, no caso ali, meio que uma estrutura quase arquitetônica, né, no meio de uma praia, né, faz com que aquilo esteja deslocado, né, dos suportes tradicionais. E essa é uma das grandes quebras, né, que a arte contemporânea faz. Né? Se você não lembra de todas essas quebras, só voltar na aulinha da semana 1, beleza? Que tem todas as explicações lá, ponto a ponto, tá bom? Então, gente, aqui, além de todas essas coisas, né, no panorama todo aqui das artes, esse tipo de arte, qual que é tipo, a grande sacada deles? O que eles buscam? Eles buscam trazer experiências bem inovadoras mesmo, né? Eles tentam trazer processos artísticos que vão fazer com que aquele momento seja especial para você. Então, o momento de apreciação da arte, ele começa a importar muito, mas o momento também de feitura da arte. Então, o que começa a rolar a partir dessa, né, aqui da arte contemporânea, dos anos de 1945? Cada vez mais o objeto artístico ele passa a não ser tão relevante assim. Não é que ele não seja importante, mas as pessoas vão estar procurando muito mais, ao invés de tipo ficar pensando, isso aqui é arte ou não é, ou então, vamos ver como isso é bonito. Não,
eles vão estar pensando muito mais na experiência de leitura daquela arte e na experiência de se fazer aquela arte também, tá bom? E nessa coisa, né, de você abandonar esses paradigmas passados, esses valores passados e trazer essa nova mentalidade, né, o que, que acontece? Eles vão começando a mesclar várias linguagens artísticas. Né? Então você mistura a dança com a fotografia, com a pintura, né? E com a literatura, e faz uma performance ali no meio, que a gente chama de happenings também, que seria tipo acontecimentos. Né? Então, por exemplo, no YouTube, né, a gente viu vários desses happenings acontecendo. Né? Tá lá um cara num ponto de ônibus, de boa, com o violãozinho dele, né? Aí alguém joga uma moeda lá para ele. Aí, de repente, sai uma banda enorme de todos os lugares, né? E o pessoal começa a tocar uma música diferentona e tal. Então, esses eventos, esses acontecimentos começam a ser uma coisa, né, muito comum aqui dentro, né, da expressão da arte contemporânea. Além disso, né, como, né, a era industrial, essa era moderna, né, essa nova revolução industrial, a terceira revolução industrial, e também a quarta agora, né, que a gente está meio que vivendo ela, isso afeta muito a arte também, né, porque muda os meios de comunicação, muda como as pessoas, né, se informam, muda também o ambiente que a gente se insere, né, e várias dessas mudanças, né, elas acarretam em mudanças também nas formas artísticas. Beleza? Então, gente, como que eu posso fazer para planejar esse texto, né, que eles vão pedir para a gente aqui na atividade? Então, a primeira coisa, tem um passo a passo aqui para vocês, de 4 passos, só que são passões, tá? Não é um passinho, não, tipo, não é tão rápido de fazer. Passo 1, ele é mais tranquilo, né, que você vai ler a proposta do tema, e você vai, né, escrever ele mesmo, numa folha, tema. Né? Então, aí você vai pensar, né, qual que é a discussão que você quer fazer ali dentro do texto. Né? E o que, que é o assunto? A ideia geral ou um fato específico. Então, você vai elencar também alguns assuntos mais gerais, outros mais específicos, para colocar no seu texto. Então, a primeira coisa é essa. Né, escreve ali o tema, né, qual que é o recorte temático, qual que é o recorte que você quer dar no texto e coloca, né, ideias gerais e fatos específicos sobre esse recorte. Beleza? Aí depois, né, você vai ler a coletânea do texto. Né, então você vai ler as coisas importantes, né, no caso, né, do PET é o material do capítulo, né, e eu acho também que o material que eu estou passando aqui para vocês vai ser muito interessante, né, como coletânea. Aí o que, que você vai fazer nessa leitura? Você não pode simplesmente ler as coisas. Tá? Então, a leitura, né, de qualquer prova que você vai fazer, eu até gosto de brincar com os meus alunos, falar assim, né, para eles, né, quando a gente está em aula presencial e tal, você não faz prova com os olhos, você faz prova com lápis. Né? Então, você pega, você lê a prova com lápis. Então, tudo que você vê de interessante numa questão, ó, vai lá e circula, vai lá e grifa, marca, né, faz anotação. Beleza? Então, destacar coisas importantes, destacar dados interessantes, beleza? Além disso, eu fazer a paráfrase, né? Então, o que é a paráfrase? Você viu uma frase legal, né? Aí você pega essa frase e você diz com as suas palavras aquilo, né? E faz ali uma menção, né? Às vezes ao autor e tal, né? Que é uma coisa interessante. E também estabelecer que reflexões ou contrastes, né? Ou posições ali que são possíveis, né, de você encontrar na coletânea do texto. Então, olha só, aí você já tipo, pegou informação pra caramba. Né? E todas essas informações que você pegou, agora o que você vai fazer? Você vai nessa parte que a gente chama de brainstorm. Né? Você pode traduzir isso como tempestade de ideias. Então, dessas coisas todas que você já anotou, você vai tentar dividir elas nessas categorias. E além dessa divisão, né, você vai também tentar achar mais coisas. Então, problemas sociais, causas desses problemas, consequências desses problemas, né, contextos históricos que você pode usar para falar daquilo, né, um repertório sociocultural. O que é esse repertório? São tipo coisas da nossa cultura ou da nossa sociedade que é possível você ilustrar o que você está falando. Né? Então, por exemplo, o contexto da Guerra Fria eu consigo ilustrar sobre a pop art, por exemplo. Né? Então, no contexto, né, da modernidade líquida, eu consigo falar sobre as mudanças de suportes tradicionais, né, dentro aqui do texto. Então, você busca, né, repertórios socioculturais que podem ser usados como contexto, pode ser usado como causa, como consequência, como problema. Esse repertório ele pode aparecer em várias coisas.
né? Aí você pode pensar também, né, em novos debates que são causadores e gerados por esse problema e soluções também possíveis, né, para que você melhore todas essas questões, tá bom? E depois, por fim, você pegar as melhores ideias, as ideias que mais combinam, e você vai organizar numa introdução de um parágrafo, desenvolvimento de 2 ou 3 e uma conclusão de um parágrafo. Essa regra de parágrafo, isso quer dizer, essa divisão de parágrafos não é uma regra, né? Mas a gente aconselha, assim, às vezes, você limitar nesses parágrafos, porque muitas vezes fica mais fácil de você conduzir o raciocínio, beleza? Mas isso não é uma obrigatoriedade. Bom, gente, e aqui, né, é como você estrutura cada um desses parágrafos, tá bom? Então, né, você tem a estratégia de escrita lá dentro da sua introdução, você coloca o contexto, o direcionamento, né, sobre o que eu vou falar exatamente aqui nesse texto, mais a tese. A tese é o seu recorte opinativo. Só que aí você vira assim, mas professor, né, todo mundo fala que eu não posso colocar minha opinião no texto. Na verdade, não é que você não pode colocar sua opinião, você não pode colocar marcas textuais de opinião. Então, você não pode colocar as coisas na primeira pessoa, por exemplo, né, ou evitar a primeira pessoa. Você pode usar ali de vez em quando a primeira pessoa do plural e tal, mas não é uma coisa muito recomendada. Então, você pega a sua opinião e coloca ela em terceira pessoa. Aí vira um argumento mais neutro. Tá? Então, não é que a sua opinião não pode aparecer ali. Na verdade, textualmente, não pode ter marcas de primeira pessoa. É isso, né, que meio que é avaliado de fato. Aí você vai ter os desenvolvimentos, né? Então você elenca assim, ó, pô, argumento A ficou muito bom. Então eu quero fazer as coisas em torno desse. Aí você pensa, né, todas aquelas coisas que você fez, né, na tempestade de ideias e coloca em relação ao argumento A. Desenvolve, depois vai para o argumento B, tenta conectar sempre as ideias do parágrafo, né, mostrar que ambas as ideias são importantes, né, ali para o texto, e na conclusão, né, você faz a retomada da tese, né, você faz a proposta de intervenção com 5 pontos, né, que o Enem costuma pedir, que é o que vai ser realizado, quem fará, como, para quê, e o detalhamento dessa proposta. Só que aí, nessa redação, né, não é um tema necessariamente que precisa de uma proposta de intervenção. Né? Mas aí o que você pode pensar? Você pensa um dos problemas que você colocou lá no desenvolvimento e tenta resolver ele aqui embaixo. Beleza? Então, galera, aqui a gente vai ter sugestões de discussão, né, a partir, né, do que é trazido para nós. Então, ele coloca, né, com base, né, na leitura acima, na leitura que a gente fez aqui durante a aula, né, escreva um pequeno texto com as suas palavras dizendo sobre a arte contemporânea e a importância dela para os avanços, né, e o novo modo de fazer e ver o universo artístico. Lembre-se, né, que deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão, e, né, que é importante você expressar a sua opinião no texto. Beleza? Só que a gente vai tentar expressar a sua opinião em terceira pessoa, tá bom? A gente já ir treinando para o Enem. Agora, galera, nessa primeira experiência, tá, que eu estou trazendo aqui essa partezinha de redação a mais para vocês, né, eu não vou, de fato, montar esse texto aqui. Eu vou dar sugestões de discussão que vocês podem fazer. Tá? Então, o importante é que a gente pegue essas sugestões e tente colocar na estrutura que eu apresentei para vocês agora há pouco. Então, galera, a primeira sugestão, o primeiro raciocínio que você pode desenvolver no seu texto é esse aqui, que a arte contemporânea ela se conecta muito com a sociedade da informação, da tecnologia e das novas mídias. Então, o que isso acontece? O que isso resulta? Esse tipo de arte ela comunica com uma propriedade muito maior, né, com essas mídias e com o público consumidor dela. Porque esse público está mais acostumado, por exemplo, a usar o WhatsApp, ele está acostumado a usar Instagram, ele está acostumado a usar Facebook. Então eu faço artes, né, que eles comunicam com esse tipo de mídia. Né? E numa outra perspectiva que é muito legal, às vezes a pessoa não conhece por alguma razão esse tipo de mídia, ou esse tipo de tecnologia, e ele consome aquela arte em algum lugar, sei lá, numa sala de aula, por exemplo. Né? E de repente aquela arte apresenta para ele essa nova mídia, apresenta para ele essa nova tecnologia. Então isso é uma outra perspectiva bem interessante. Né? Ou de a arte se comunicar melhor com a pessoa, porque ela está acostumada com aquele ambiente, ou da arte ela propiciar o primeiro contato dessa pessoa com o ambiente. Beleza? Então essa seria a primeira sugestão de discussão.
A segunda, né, é a questão da subjetividade e da liberdade artística, que é muito forte dentro aqui da arte contemporânea. Então, olha só, você já tem um processo que foi iniciado pelos modernistas, né, uma busca por quebrar a tradição, né, e isso vai muito além das artes. Né? Então, você vai buscar fugir, né, das instituições e tal, e o foco vai ser no eu artístico. Né? Então, o foco vai ser na minha formação enquanto artista. Né? E essa coisa, né, de que hoje a gente tem uma sociedade que ela é cada vez mais individualista. Então, isso aqui pode ser trazido também dentro da questão 2. Tá? Não só a individualidade do artista, mas a individualidade também de quem consome essa arte, tá bom? Então isso é bem legal também da gente analisar. Aí, na terceira sugestão de discussão, tem um negócio que eu acho que é muito legal, que é a arte, né, e a mídia atualmente, elas estão por esse processo que a gente chama de efemeridade, ou seja, elas existem muito brevemente. Então aquela arte foi montada naquele contexto, de repente passou um tempinho e todo mundo esqueceu aquilo. Né? Mais ou menos o que acontece, por exemplo, com os processos nas mídias sociais. Né? Então hoje a gente está numa sociedade que é tudo muito instantâneo, tudo muito rápido, tudo muito fácil. E muitas vezes isso é muito bem representado pela arte contemporânea. Né? Então aí você pode fazer até um paralelo, né, com as mídias sociais, com as redes sociais aqui, mostrando essa coisa, né, de que tudo é muito instantâneo, tudo é muito rápido, tudo é muito fácil. Né? Inclusive, né, as artes tentam demonstrar isso bastante para a gente. Bom, gente, além disso, a gente vai ter uma quarta sugestão de discussão aqui, que ela é muito bacana também, que é o abandono desses suportes mais tradicionais. Então, como a arte foi evoluindo e foi entrando em novos espaços na sociedade, né, ela acabou se conectando a dois processos interessantes, que é o processo da sociedade industrial e o processo do ambiente virtual e digital. Então, vários artistas eles começaram a abrir mão, por exemplo, de pintar de fato ali, né, uma tela, escrever num papel, fazer escultura, né, ali, tipo física, e eles foram abrindo mão dessas coisas para fazer, né, de forma digital. Mas isso não significa que essas artes mais clássicas elas perderam o valor artístico, tá? Mas é interessante perceber que teve essa mudança desse suporte tradicional. E uma parada muito interessante, né, que às vezes a gente fala assim, pô, mas agora é tudo digital, então eu não preciso aprender essas outras artes. Na verdade, como artista, né, tecnicamente falando, os melhores artistas são os que costumam dominar tanto os suportes tradicionais quanto os suportes novos, em termos de técnica. Porque um suporte, né, por mais que ele seja mais tradicional, ele te ensina várias coisas ali muito importantes. E um tipo de suporte, ele auxilia em outro. Então, o cara, ele é um pintor. E ele começa a aprender sobre escultura depois, por exemplo. Então, ele vai aprendendo várias nuances ali da tridimensionalidade e tal, que ele não teria fazendo apenas a pintura. Né? E depois ele passa a fazer arte digital, então também aí ele já vai ter vários backgrounds, ele vai ter várias coisas no passado dele que vão ajudar ele, né, a fazer uma arte digital melhor, porque ele já manja muito de outros tipos de arte, né, ali mais clássicas. Tá? Então essas coisas se complementam muito, isso é muito interessante, né? Tipo, quanto melhor e mais bem feita essa mistura provavelmente melhor vai ser o artista. Tá? E eu não estou falando em termos de gosto, estou falando mais em termos de técnica, beleza? Além disso, né, o número 5 aqui, que eu acho que é muito legal, que a arte ela começa a se misturar com a vida. Né? Então você percebe que tipo, ela começa a se aproximar mais da cultura popular, de uma interação maior ali com o espectador, né? E isso a gente vê muito nas redes sociais, né? A vida virando um espetáculo. Né? Então a arte ela acabou se apropriando disso também, e talvez a arte seja causadora disso. Né? A gente ainda não pode afirmar com certeza, mas são reflexões legais que podem aparecer no texto. E por fim, né, a mescla de todos esses estilos que a gente está falando, né, e também de materiais novos que começaram a ser usados, isso é muito interessante, né, a gente pode começar a pensar sobre esse processo, né, de que tipo, essas novidades todas, elas muitas vezes elas surgem por quê? Porque o próprio artista ele quer se autoafirmar como uma pessoa única no mundo. Hoje muita gente busca muito essa coisa da autenticidade, né? Eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser único. E pessoas que fazem artes únicas, elas acabam cativando um público que também quer se sentir único. Né? Então a gente pode falar muito sobre isso. A gente pode até ir para um lado assim, mais
pesado filosoficamente da discussão, que é você falar sobre o narcisismo, né, atual. Então, tipo assim, a pessoa ela tem aquele sentimento, né, de que tipo ela é tão especial que ela tem que ser única, assim, ninguém pode ser parecido com ela, né? Então você pode falar sobre isso também no texto, que seria muito interessante, beleza? Então, galera, essas são as sugestões, tá, para vocês fazerem essas discussões. Espero que vocês tenham conseguido entender bem essa aula, tá? Foi mais uma introdução a alguns conceitos da redação mesmo para dar um norte para vocês, tá bom? E também nessas sugestões de discussão, que eu acho que todas elas são muito válidas, né, para o tema aqui apresentado. Então, galera, se você gostou dessa aula, deixa aquela curtida, né, compartilha a aula também, gente, com o pessoal aí que está com dúvida na redação, talvez ajude, né, essa galera a entender um pouco melhor como montar, tá bom? E deixa um comentário aí para a gente estar sempre interagindo aqui no canal. No mais, gente, espero que vocês tenham uma ótima semana de estudos e a gente se vê no próximo vídeo.